Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico, e para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, e se você não faz parte da família Point, convido você a se inscrever aqui, ativar o sininho da notificação para receber as dicas teológicas, para receber as aulas, perfeito? E você que já é inscrito nesse canal, convido você a compartilhar nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, todas as redes aí, o conteúdo deste canal para você ajudar a engajar. Não deixe por final, já deu like aí, isso, deu like, comente, ajude a engajar. E se você deseja ser um apoiador deste canal, você entende que esse trabalho é importante e relevante para a sua vida e para a vida de outros, aqui abaixo temos aqui na descrição o link para o Apoia-se. Você poderá estar apoiando esse canal todos os meses a partir de R$5, né? Obviamente, dentro das suas posses, se você pode com 10, fará isso também, com 15, né, que você possa estar abençoando o nosso canal. Fazendo isso, logo de imediato vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, e dentro em breve, quando alcançarmos a meta financeira que está lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia para vocês apoiadores, amém? Muito bem, olha, queridos, essa obra aqui sensacional, por muita gente aí, por muitos estudiosos, por muitos teólogos, né? O comentário Esperança já saiu, né? Esses dois volumes, volume 1 e o volume 2 de Gênesis, são, eu até anotei aqui, são 700, somando os dois volumes, 740 páginas, ok? Um comentário assim considerável de um livro, né, do Antigo Testamento, que é Gênesis, um livro tão importante. É um comentário considerável, né? Volume 1, volume 2. Fique comigo até o final do vídeo, ok? Por quê? Porque eu vou entrar lá em Gênesis capítulo 6 para falar um pouco, para ler o que ele fala a respeito da questão, né, das filhas dos homens, se relacionar com os filhos de Deus, nasceram gigantes. O que ele diz aí? Uma análise aí extremamente acadêmica, perfeito? Fique comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar aqui a introdução, no sumário, antes de entrar propriamente no texto. Ele aborda algumas questões, ele aborda algumas questões interessantíssimas numa introdução que ele faz. Então, quem é o autor? Eu acho que é assim que deve pronunciar o nome do teólogo, não é? Se você fala alemão, você vai dizer se está certo ou não. É o Hans-Jürgen Baumer. Eu creio que seja isso. Hans-Jürgen Baumer. Eu estou deduzindo porque Emil Brunner escreve também com N-R, né? E fala assim, Emil Brunner. Então, Baumer. Ele ainda é vivo, né? Tá dizendo aqui na contracapa que ele é teólogo, professor emérito do Antigo Testamento, pastor, diretor e conselheiro em Lobtaleinbetz, Alemanha. Atuou como professor de hebraico em várias faculdades alemãs, como Philipps Universität Marburg, Eberhard Karls Universität Tübingen e professor convidado na Universidade Hebraica de Tel Aviv, Israel. Ok? Vou mostrar para você aqui um pouco, aí você pode parar, né, o vídeo. Tem uma palavra, tem uma parte de introdução, certo? De introdução, antes de entrar propriamente no texto, certo? Então é interessante também essa parte introdutória, que vai falar sobre a tradição, o Pentateuco, tradição oral escrita, o início da crítica bíblica, o capítulo 4 sobre a refutação da teoria das fontes, capítulo 5, liberdade do manuseio da palavra de Deus, vai falar sobre a mensagem, a exegese, capítulo 6, a decisão da fé, uma resposta aos desafios lançados pela ciência, vai falar sobre evolucionismo e o relato bíblico da criação, ciência com Deus e sem Deus, a fé em um Deus pessoal, e a partir da página 32 que ele vai iniciar o seu comentário. Então vamos lá. Eu estou aqui já aberto aqui, esse vídeo não ficar muito longo, né? A letra é bem confortável nesse comentário, e ele faz dessa forma que ele coloca o texto bíblico em negrito, tá vendo? Facilita. Eu gostei da maneira como da diagramação interior para podermos achar os versículos. Existem alguns comentários que ficam mais perdidos do que segue tiroteio, procurando versículo, procurando o texto bíblico que não está em negrito, dificulta,
Quem é míope como eu, aí é complicado. Então, vamos lá, preste atenção. O que ele vai dizer, ó. O esforço para encontrar uma interpretação para esse texto conhecido pela expressão casamento de anjos abrange um período de tempo de 2000 anos. Desde o início há duas interpretações extremas e opostas. Letra A interpretação dos anjos. O livro de Enoque, um dos apócrifos judeus, escrito por volta de 150 a.C., já interpretava os filhos de Deus como anjos. Esse livro relata como anjos maus ensinaram muitas práticas ocultas e pecaminosas às mulheres. As crianças nascidas da ligação entre os demônios e as mulheres são gigantes sobre os quais fala a pré-história. Também o livro de Tobias fala sobre um demônio que, por amor a uma moça, mata o noivo que entra na câmara nupcial. Outros detalhes sobre os chamados pecados dos anjos maus são relatados então no livro dos Jubileus. Está tratando de literatura não canônica, né? A princípio. E diz mais aqui. A questão de como foi possível que surgissem essas imagens judaicas sobre os pecados dos anjos tem duas explicações possíveis. Por um lado, é concebível que a seita dos essênios tenha usado essa interpretação para justificar o celibato defendido por eles. Olha, se Deus não perdoa o casamento nem aos anjos, quanto menos ao ser humano. Mas também é imaginável que os saduceus, em sua ânsia de negar a eternidade, tenham recorrido a todo meio disponível para materializar o conceito de anjos ou para torná-lo o mais absurdo possível. Jesus, que precisou lidar tanto com os essênios quanto com os saduceus, opôs-se terminantemente à ideia de casamento dos anjos. Olha que interessante. No reino dos céus não há casamento, nem dar-se em casamento. As pessoas serão como anjos, que nem casam, nem se dão em casamento, segundo Mateus 22:30. Apesar dessa resposta clara de Jesus às tentativas de interpretação de sua época, a teoria do casamento dos anjos manteve-se durante os séculos. No fim do século XIX, Friedrich Schally escreveu: para as filhas dos homens seria um dever agradar aos nascidos de Deus. Também da parte dos filhos de Deus não há culpa. Eles podiam buscar esposas para si onde quisessem. A interpretação de Franz Delitzsch tem algo de sedutor e fascinante, ao considerar que o relato de Gênesis 6, versículo 1 a 4, seja o relato da ocultação limítrofe entre o mundo espiritual e o humano como uma parte da danação geral e profunda. Essa interpretação parte do princípio de que há anjos degradados à condição de seres humanos. Olha só. Como comprovação, ele cita Salmo 82, verso 2. Tomareis partido pela causa dos ímpios? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Olha, e a gente tem uma outra interpretação desse texto, né? Os ímpios são deuses de uma esfera distante da justiça e da salvação. São deuses com poderes demoníacos que questionam a existência do mundo. Eles destroem a comunhão humana e a força. Explodem os limites que Deus deu às pessoas. A ligação íntima entre pessoas e poderes demoníacos colocou os fenômenos ocultos, o emprego de forças sobrenaturais e esotéricas à disposição do ser humano. Essa modificação da interpretação dos anjos pode apontar para numerosos paralelos na história religiosa, que contam como a ligação entre o terreno e o sobrenatural trouxe forças e fenômenos inexplicáveis ao mundo. Assim, o relato de Gênesis 6, 1 a 4 seria uma explicação do início do demonismo no mundo, explicando o fenômeno da possessão. O ponto de partida indiscutível dessa modificação da interpretação dos anjos é que nem o Antigo nem o Novo Testamento negam a existência de demônios. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer que, em lugar algum das Escrituras, há uma doutrina clara sobre demônios. Sempre que os textos do Antigo e do Novo Testamento falam de demônios, eles se distanciam claramente de qualquer tipo de fé em demônios. O argumento mais fraco da interpretação dos anjos é que, qualquer que seja a versão apresentada, é a referência a assim chamados paralelos extrabíblicos e analogias de outras religiões. Diante de uma análise mais aprofundada, a apresentação da comunhão íntima entre deuses e seres humanos em textos de outras religiões do entorno do Antigo Testamento demonstra ter semelhanças meramente casuais em algumas partes da narração. Paralelos só existem quando for possível comprovar dois processos realmente iguais, e só podemos falar de analogia quando houver uma coincidência total de aspectos. Por isso,
O estudo de paralelos religioso-histórico sempre precisa questionar se não existem interpretações mais evidentes que resultam exclusivamente do conteúdo espiritual e linguístico das próprias escrituras. O comentarista que se dispõe a isso conclui, ao estudar Gênesis 1 a 4, a representação da ligação íntima entre os filhos de Deus e as filhas dos homens não pode ser comparada com textos do entorno. Letra B. A interpretação dos casamentos mistos. O primeiro exegeta a recusar qualquer tipo de associação do pensamento mitológico com o trecho de Gênesis 6 a 4 foi Júlio Africano, no século II. Para ele, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que é, você sabe, essa interpretação que muitas igrejas evangélicas seguem, principalmente pentecostais, assembleanos aqui no Brasil. Né? Isto é, seres humanos da linhagem de Sete. Até agora, eles tinham vivido separadamente da geração da maldição, mas seus casamentos mistos com os queneus pagãos levaram à condenação generalizada. Na igreja primitiva, a interpretação dos casamentos mistos era defendida por Agostinho, e na Reforma por Martim Lutero e por João Calvino. Olha que interessante, vou repetir. Na igreja primitiva, a interpretação dos casamentos mistos era defendida por Agostinho. Então, temos aí nomes de peso. Agostinho, na Reforma, Martim Lutero e João Calvino. Nomes de pesos seguiram a tradição, dizendo que os filhos de Deus seriam da linhagem de Sete. Então, quem defende essa tese hoje não está sozinho, tem na sua uma boa companhia, né? 3 grandes nomes aí, grandes vultos na história do cristianismo, né? Assim como a interpretação dos anjos, ela foi retomada no século XIX e até hoje tem seus seguidores fazendo referência especial à proibição de casamentos mistos, existente nas mais diversas denominações. Olha que curioso. O pano de fundo para a interpretação dos casamentos mistos é o mundo das seitas gnósticas. Essas seitas já existiam nos primeiros tempos da gnose, no início do cristianismo, os cainitas e os cetistas. Os cainitas veneravam Caim e Judas Iscariotes, olha só. Para os gnósticos cetistas, no entanto, Sete não era somente filho de Adão, mas também o mediador da salvação do mundo superior. Essas duas seitas rivais criaram a base para a interpretação dos casamentos mistos devido ao seu imaginário com linhas extremas de maldição e bênção. A proibição de casamentos mistos nas seitas gnósticas tinha um precursor veterotestamentário para servir de referência. Esdras e Neemias combateram ferrenhamente qualquer tipo de casamento misto entre judeus e gentios, mas nem mesmo a vertente mais radical do judaísmo conseguiu acabar totalmente com eles. Sem qualquer explicação, encontramos mulheres gentias na genealogia de Jesus. Olha. Entre as mulheres, na genealogia de Jesus, estão as cananéias Tamar e Raabe, a moabita Ruth e Betseba, esposa de um hitita, isto é, esposa de um homem que pertencia a um povo não israelita da região sírio-palestina. Não há no Antigo Testamento indicação de que a proibição de Esdras e Neemias aos casamentos mistos já existisse na época da história universal. A especulação gnóstica tem ainda menos motivos para se basear no Antigo Testamento. A luta entre linha de bênção e linha de maldição entre Sete e Caim é mera imaginação da gnose. A interpretação dos casamentos mistos não resiste à exegese de Gênesis 6, 1 a 4, embora tenha grandes defensores, né? Letra C, a interpretação humana geral. Olha, eu estou aqui já na terceira página. Tem ainda mais uma página, mais 2 páginas e meia ainda. Só para comentar esses 4 versículos. 1, 2, 3, 4, 5 páginas e mais um trechinho, mais um parágrafo na quinta página. Então eu vou ler aqui só mais um trecho. Diz o seguinte. Letra C, interpretação humana geral. Se os casamentos de anjos e os casamentos mistos não se aplicam, resta supor que os filhos de Deus não sejam nem seres celestiais, nem um grupo específico dentro da humanidade. Todos os homens daquela época são chamados de filhos de Deus. Olha só que interessante. A expressão filhos de Deus refere-se a pessoas, não somente descendentes de Sete, mas qualquer homem. A viabilidade dessa interpretação, que parece ser a única que resta, precisa ser comprovada pela exegese detalhada. Ela também precisa ser capaz de responder as seguintes perguntas. Por que o texto contrapõe filhos de Deus e filhos dos homens, se ambos os grupos são de pessoas? Né? O que significam os 120 anos de vida? E como surgiram os gigantes na Terra? Né? Aí ele vai comentar especificamente o versículo 1 e 2 agora. Ele estava comentando no geral o versículo 1 e 4. A humanidade tinha se multiplicado. Aqui a palavra Adão é usada como em Gênesis 5:2, como referência a homem e mulher. A bênção da criação se cumpriu e a terra, neste ponto,
e a terra. Neste ponto, os textos falam em superfície da terra. Ficou cheia de pessoas. A humanidade tinha alcançado um número enorme em toda a terra. Chama a atenção que aqui os descendentes sejam chamados não de filhos, mas de filhas. Um comentário do século XVII traz a mais curiosa das explicações sobre este trecho. Ferdinandus Borbensis argumenta: a paixão desenfreada tinha enfraquecido de tal forma a força reprodutiva das pessoas que elas não conseguiam mais reproduzir descendentes masculinos. Que coisa, hein? Mas a razão pela qual o texto menciona apenas as descendentes femininas é para enfatizar os acontecimentos que se seguem. Os homens só são chamados de filhos de Deus depois da menção às mulheres da humanidade. A simples descrição das pessoas por nomes diferentes, as filhas dos homens e os filhos de Deus, já permite supor a ameaça que rondava a humanidade. A capacidade das pessoas de produzir coisas negativas ameaça a bênção da criação, arriscando uma interrupção do relacionamento entre as pessoas e Deus. A expressão filho de Deus pode ser explicada primeiramente a partir do contexto da própria pré-história. O filho não carrega somente a imagem e semelhança do pai, mas também de Deus que o criou como pessoa. Sete, o filho de Adão carrega a imagem do seu genitor, a imagem de Adão, mas ao mesmo tempo, como ser humano cuja criação se deve a Deus, carrega em si também a imagem e semelhança de Deus. Ele não é somente filho de Adão, mas também filho de Deus. Então, eu vou parar por aqui, porque ainda tem mais uma página e meia. E veja que ele vai fazendo citações, ele vem sempre com algumas notinhas, né, de rodapé. Eu vou aqui mostrar para você aqui a última página que faltou, a penúltima página que faltou eu ler. De repente, se você ficou curioso, entendeu? Você pode parar o vídeo e seguir nessa leitura. Certo? E termina aqui para comentar. Não, ainda tem mais ainda. Eu vou comentar o terceiro 3. E tem mais coisas. Eu vou mostrar aqui para você aqui, então. Olha lá, especificamente o 3. Eu gostei muito dessa forma, em negrito. O versículo bem grande, para a gente não se perder. Então ele está continuando. Então 5, mais de 6 páginas. E muitas páginas para comentar isso. Tá dando para você ver aí? Isso. Eu vou mostrando para você. Se você quiser parar o vídeo e ler todo o comentário, ele está no versículo 3 agora. Virando aqui a página, ainda versículo 3, entrando no 4. Se você se der esse trabalho, se você achar interessante. Ó, versículo 4 especificamente. Ó. Muito interessante. E vai mais aqui, ó. Ainda versículo 4, mais uma página. Então tem quase mais uns 10 páginas aproximadamente aí. Ok? Aí você pode parar aí depois do vídeo e ler todo o comentário. E faz uma introdução, percebe? Uma introdução geral. Ó. E termina aqui. Aí ele vai iniciar o versículo 5. Então, ele dedicou 8 páginas, queridos. 8 páginas para comentar sobre essa questão aí. Quem seriam esses gigantes, ok? Não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu acho que dá para você pegar aí. Diz para mim aí. Diz para mim, comente aí. Se está no seu radar, comente aí. Se você acha que é um comentário que vale a pena. Queridos, talvez esse comentário esteja aí quase que no mesmo naipe aí, né, do comentário de Gênesis, né, do Bruce Waltke, que, né, da editora Cultura Cristã, né? Diz para mim aí se você tem, o que você acha, se de fato você considera um dos melhores comentários aí no mercado. Diz para mim. Deus abençoe e até a próxima.